Vamos começar, né, com a nossa temática hoje. Vamos embora, vamos embora. Que é o efeito do medo, né, o medo na família. Antes, eu queria dar as boas-vindas a Margarete, a Enali, minha companheira, ao Belmino, que chegou agora também. O Belmino é um amigo meu, que é o meu irmão, né, um grande amigo. Gratidão pela presença. E vamos lá. Deixa eu olhar Beijo aqui para no todo mundo que eu conheço, que eu não conheço, vocês sintam beijados. Assim é. Vamos lá. Deixa eu olhar aqui, Vamos lá. porque senão eu me perco, tá, Claudinha? Tá. Para a gente começar, como é visto o medo sistemicamente, desculpe. Bem, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que o medo, ele faz parte do humano. O medo, ele é humano. Deixa eu só fazer um parênteses. Quando eu pergunto como é que é visto, né, o medo sistemicamente, tem algumas pessoas que talvez não entendam o que é sistemicamente, né? Então é legal a gente... Tá. Então deixa eu dar uma retomadazinha, né? Eu acho Bem, que é bacana. para aquelas pessoas que nunca ouviram falar em sistêmica, nós somos sistêmicos. Os nossos órgãos são sistêmicos, o sistema solar é sistêmico, a família é algo sistêmico. O sistêmico é tudo aquilo que envolve uma relação de situações, de pessoas, quando é com a família, de órgãos, quando é no sistema circulatório, e assim vai, né? Sistema solar. Sistêmico é tudo aquilo que envolve outras relações para poder a coisa funcionar. Então, quando a gente fala em constelação sistêmica e familiar, é que ela pode ser sistêmica fora da família. Ela pode ser organizacional, ela pode ser a pedagogia sistêmica, ela pode ser o direito sistêmico em várias áreas, e ela pode ser também familiar. Existe a constelação xamânica, também é um tipo de constelação. Então, a gente vai olhando para o sistema da seguinte forma. O sistema é formado por pessoas, né? Uma família é formada por pessoas, todo ser humano tem uma família, essa é uma lei do pertencimento, todo ser humano pertence a uma família, ponto. E tem direito igual a pertencer. Então, dentro dessa família, existem algumas leis que, mesmo que eu não conheça que essas leis existam, elas existem. E o Bert Hellinger, que é o grande cara que arrumou tudo isso, né, que organizou sistemicamente e sistematicamente a constelação, ele percebeu que existem 3 leis ou ordens, que é o pertencimento, hierarquia e o dar e receber. Então, dentro de um sistema, vão existir essas leis que vão estar regulando para que esse sistema funcione. Vamos imaginar várias engrenagens. Se existe uma dessas leis que não está em harmonia, vai haver um pé errado, né, daquela pecinha. Vai haver o que a gente chama dentro da sistêmica de emaranhamento. Ou seja, alguém da família está fora da ordem, ou alguém da família está fazendo uma função que não é a dela, ou alguém da família não está no seu devido lugar na ordem do pertencimento. No pertencimento, a gente precisa entender que a gente tem uma ordem de chegada. Então, todos os filhos abortados, por exemplo, precisam ser contados. Além dos filhos abortados, existe uma outra síndrome que você pode estar fora do seu lugar dentro do sistema. Sua mãe não tem aborto, não tem a noção de que teve aborto, e você pode estar fora do sistema, do seu lugar, que é a síndrome do gêmeo evanescente ou do gêmeo desvanecente. É algo que acontece no período embrionário, dentro da barriga da mamãe, lá no período de 3 a 4 dias, até no máximo 6. Esse embriãozinho não se cola. Esse embriãozinho aí foi embora. O primeiro medo que pode acontecer conosco é aí, porque dependendo de como foi essa vivência desse saquinho gestacional, e você ainda era só uma faixinha de cérebro reptiliano, você não guarda as informações, mas você guarda profundamente as sensações, entende? Não tem o processo cognitivo ainda, mas as sensações estão todas lá dentro, nesse cérebro instintivo. Medo é instinto, né? A gente vai vendo onde está o foco da coisa. Onde começa o medo? Começa dentro da barriga da mamãe. O sistema, a barriga, o útero, é um grande sistema dentro de um sistema que é a mamãe. Então, se ali dentro eu vivi a síndrome do gêmeo evanescente, esse processo de morte ali dentro causa muitos impactos aqui fora. Dentro de uma outra situação, que é a psicologia pré e perinatal, ela trabalha exatamente isso. Ela vai dizer que tudo que acontece dentro do útero reverbera e vai determinar praticamente os passos da gente aqui fora.
Então, a pessoa já pode ter na essência dela, na essência transgeracional, o medo intrauterino, como um padrão. Como é que eu vou dizer isso para vocês? Presta atenção. Semana passada eu constelei uma mãe, já constelei a mãe dela e já constelei a filha. As três tinham tido a síndrome do gêmeo desvanecente e o gêmeo desvanecente era um menino. Todas três tinham uma relação truncada com o masculino, de sensação de abandono. Quem me abandonou? Meu irmão, que era para vir comigo e não veio. Homens abandonam mulheres, homens ferram mulheres, homens traem mulheres. E todas as feridas da criança já começam dentro da barriga da mamãe. Então, onde é que começa o primeiro medo sistêmico? Intrauterinamente. Lá na barriga da vovó. Quando a mamãe estava dentro da barriga da vovó, eu, Cláudia, minha vovozinha ali, eu era um óvulo dentro da minha mamãe. O impacto de medo que aconteceu na minha avó, na gravidez da minha mãe, impactou um dos óvulos que sou eu. Então, o medo, ele é transgeracional, ele é biológico, ele é sistêmico, ele é uma condição do ser humano. Existe medo bom, porque a gente tem um medo bom. O medo que faz a gente ter uma reação de uma coisa que vai acontecer. A gente tem medo e reage. E existe um medo que não é saudável. É tanto que, dependendo dos níveis desse medo, a gente pode ter pânico, a gente pode ter transtornos, a gente pode ter um exagero de diversas situações que causam para a gente uma paralisia, né? Esse tipo de paralisia, esse tipo de comportamento dentro do útero da mãe vai trazer traços de um comportamento de como a pessoa é. Se a pessoa se comunica muito, se comunica pouco, se é tímido, se não é. Porque ali dentro da barriga da mamãe, aquele irmãozinho que morreu, já traz um impacto muito grande para ela. Então, o primeiro medo acontece na nossa primeira casinha. A nossa primeira casinha foi um útero. Seja o útero da mamãe, quando a gente era o bebê, seja quando a mamãe estava no útero da vovó, um daqueles óvulos eram a gente. Então, sistemicamente, onde começa o medo? Dentro da barriga da mamãe. Que bacana, que coisa linda isso, viu? É muito esclarecedor, né? Isso traz abre o campo de entendimento para a gente enxergar com muito mais profundidade o que vai além do que a gente consegue medir, né? Exatamente. Porque é uma das coisas que às vezes acontece de você pensar, eu não tive nenhuma experiência traumática em relação a tal coisa. E, no entanto, eu tenho fobias, eu tenho bloqueios, eu tenho limites. E onde cargas d'água vem esse limite, vem esse medo, vem essa insegurança? Se eu não tive nenhuma experiência, que eu me lembre, pelo menos... Que eu me lembre... De quando eu nasci até agora, eu não lembro de nenhuma experiência dessa. Mas aí, numa geração anterior, até 2 gerações, 3 gerações, até quantas gerações... Olha, a constelação ela pode acessar até 11 gerações. Dentro da psicogenealogia, ela diz que a 3ª geração antes da gente, ou seja, a nossa avó, ela deseja fazer alguma coisa. Aí ela não conseguiu. Aí a mãe da gente também não conseguiu. E a gente paga o pato. Ou seja, os medos da nossa avó fora trazem diretamente para a gente. A gente fica aqui na frente com o medo sem saber o que é. Por que eu tenho esse medo? Por que eu tenho esse pânico? Por que eu tenho essa ideação suicida? Por que eu tenho esse transtorno? Então, são tantas coisas que, quando você vai estudando, você vai percebendo. Só a síndrome do gêmeo desvanecente traz para a gente medos impactantes que são nossos. Quais são as feridas que vão ser formadas nesse embriãozinho que vai começar a se desenvolver? Fora todo o processo intrauterino, né, do primeiro mês, do segundo mês, do primeiro trimestre, do segundo... Então, são muitas coisas que corroboram ou não para esse medo ser um medo saudável ou um medo disfuncional. Como todas as outras coisas. O medo, ele é o fulcro das outras coisas que vão acontecer. Porque o medo é o oposto do amor. Quando aquele meu irmãozinho morreu, foi embora por alguma coisa que não foi nutrido o suficiente, inconscientemente, eu me sinto responsável pela morte dele. Isso aí, Celso, pode trazer tantas coisas na pessoa, desde o processo da obesidade, a anorexia, desde a procrastinação, a ideação suicida, o medo de viver, o processo de não se relacionar bem com o outro gênero ou com o próprio gênero.
as disfuncionalidades são as mais variadas possíveis. Então, esse medo, em sua essência, para a gente ser bem sistêmica e bem pontual, onde ele nasce, independente do que está acontecendo fora. Porque fora a gente também vai falar de outras questões. Que agora a gente encerrar dessa coisa da barriga, a gente vai lembrar de uma outra coisa. O homem ele é feito de 3 formas que a gente precisa prestar bem atenção: linguagem, corpo e padrão. A gente já falou nesse corpo que pode ter sido estabelecido o medo lá intrauterinamente. Mas fora, nessa ambiência, o ambiente está envolvido, todas as crenças, todos os vícios, todos os medos, eles são passados naquele DNA que é o DNA epigenético. 90% do nosso DNA é o epigenético, é o metafísico, é o sutil. Ele é impactado pela linguagem, principalmente pelos verbos. Então, nós mães, nós pais, nós que somos comunicadores, precisamos fazer um bom uso das palavras quando a gente estiver lidando com criança. Porque criança absorve tudo como se fosse dela. Quanto mais nova, é menor o filtro. Ela aceita aquilo como: meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, a culpa é minha, e traz tudo para ela. E às vezes engessa e paralisa, e já começa um outro tipo de medo. O medo da barriga pode reverberar, e aqui fora, qualquer coisa é o gatilho para eu ter medo. Medo de escuro. Por que tem gente que tem medo de escuro? Por que tem gente que tem medo de barata? Está relacionado com a vida intrauterina. Tá relacionado... Barata na vida intrauterina? Sim, porque aquele movimento que está ali pode ser um movimento muito forte. Medo de bomba. Eu descobri, né, muito pouquíssimo tempo, porque eu tenho a síndrome do gêmeo evanescente. Né, tinha várias características, e aí eu fui observar exatamente porque muita gente que eu comecei a constelar vinha com a síndrome. Quando eu fui constelar, foi o maior prazer da minha vida, não foi ser mãe, foi colocar a minha irmã Luísa no lugar. A minha vida fez assim: que alívio, Jesus, eu posso estar no meu lugarzinho, porque todo mundo tem direito de pertencer. E aí é uma outra coisa. O pertencimento é uma lei. Todo mundo tem direito igual a pertencer. Mas quando eu pertenço, eu já perco e cerceio a minha liberdade. Eu estou dentro daquele sistema. E o que é que está acontecendo com a gente agora na pandemia? A gente teve que voltar para dentro do sistema. E aí, essa liberdade que teoricamente a gente tinha e que a gente vivia lá fora, a gente teve que ser obrigatoriamente empurrado para o útero ambiente da família. E aí muitas questões intrauterinas, inclusive desse medo, e de muitas pessoas que têm uma relação não muito bem estabelecida com essa função paterna. Pai é mundo. A primeira lente que foi apresentada para mim, o primeiro espelho que eu vi foi o olhar da minha mãe. Se eu nasci e me botaram para olhar para minha mãe. Como minha mãe olhou para mim também, isso é impactante, né? Todas essas questões são questões bastante subjetivas e bastante profundas. Então, a gente está trazendo, assim, essa sensação que a gente está em casa, todo mundo em casa, tem que se olhar, tem que se ver o que é que está acontecendo, está remontando a gente para o nosso primeiro lugarzinho, o nosso primeiro mundinho, que foi a barriguinha da mamãe. Está todo mundo dentro do útero da casa. Né? Com pai, com mãe, todo mundo junto, e quem tem muita gente em casa, eu imagino como deve ser, né? Enfim, com pessoas que têm uma afinidade e não têm uma afinidade, que já pode acontecer essa questão de ter afinidade ou não ter afinidade também pelas questões intrauterinas. Como assim? Eu ouvia uma comunicação, eu mandava uma vibração, meu irmão mandava uma vibração, eu mandava uma vibração, meu irmão mandava uma vibração. Meu irmão morreu, estourou o saco. Quanto mais próximo esse saco da gente, quanto mais próximo essa vibração, mais tem impacto, mais a gente tem características e sintomas. O que é que vai acontecer? A gente vai e vai para a relação. Quando a gente começa a ouvir as vozes e tem ideia das vozes, a partir do 5º mês, a gente começa a ver que as vozes que estão lá fora não eram iguais. As vozes, a vibração sonora, a frequência do meu irmão aqui dentro não era igual. E aí a gente nasce. E aí, quando a gente nasce, a gente dissocia da mãe. Pronto. Começou aí o primeiro grande medo, o primeiro grande choque fora da barriga. Se a gente olhou para a mãe e não houve aquela voz que foi colocada, aquele sentimento que foi colocado ali, pode haver um processo de dissociação. Aí vai se estabelecer um outro padrão de medo, num nível de medo mais profundo.
aí vão acontecer todas as empatias e antipatias, né? De mãe e filho, inclusive, de mãe e filho. O que a medicina chama de depressão pós-parto. Para a mulher, e que a criança que não consegue mamar, a criança que só faz chorar, a criança que não pega o peito da mãe, aqui aí tem um monte de coisa, que não consegue se nutrir, e aí vai. Então, os outros medos relacionados com essa relação sistêmica. O medo de se alimentar, o medo de não se alimentar, o medo daquele peito sair algo que não me seja real, porque o irmãozinho lá dentro, quando morre, fica lá, né, os restinhos. Eu posso ter sentido o sabor desse irmão morto, e aí eu não quero comer, eu não pego o peito da mãe, eu não consigo fazer, eu não consigo comer. Inconscientemente, naquela faixinha, só ficou o impacto da morte, e você é a culpa, né? Uma culpa metafórica. Aí, quando a gente faz uma regressão, que chega lá e que faz tudo isso, aí um monte de coisa, a gente vê um monte de coisa legal. Claudinha. Mas vamos embora. Deixa eu ir para um pico mais forte, tá? Vamos embora. Porque eu ia perguntar algo mais suave para dar a introdução, mas a gente precisa aproveitar o máximo possível o nosso tempo, tá? Que eu ia falar sobre a questão da ressonância do medo e como o medo se instala na família. Mas vamos pensar depois que o medo já está instalado, certo? E chegam em alguns extremos, por exemplo, como a depressão, como a ansiedade crônica, como algumas síndromes, e um tema que eu gostaria de abordar com bastante ênfase é a questão do suicídio. Você tem um trabalho de prevenção ao suicídio, né? Sabemos que ele tem normalmente ele tem uma somatória de medos e a necessidade de fugir ou de tentar parar o sofrimento gerado pelos medos. Como é feito esse trabalho de prevenção e de atuação quando essa frequência suicida já está instalada? Preventivamente, instalado. Certo. Primeiro, a gente precisa entender que foi um caminho longo até essa história do suicídio chegar para a gente como uma realidade. A morte é uma opção e é uma decisão. E eu, enquanto terapeuta, não posso interferir na decisão e nem na opção. O que eu vou fazer no processo terapêutico com a pessoa é tentar fazer com que essa pessoa se perceba sistemicamente, desde a barriga da mãe até vive. Eu tenho N casos para contar que a pessoa, depois que constela, acabou-se ideação suicida, acabou-se mutilação, acabou-se ansiedade. Por quê? O grande processo do suicídio, o suicídio é um sintoma profundo de uma disfuncionalidade dentro de uma lei chamada pertencimento. Eu estou fora do meu lugar. Como eu não estou no meu lugar, eu estou morto. Entende? Eu tenho uma ordem de chegada. Se eu não estou no meu lugar, eu estou ocupando um lugar de alguém que morreu, seja um gêmeo desvanecente, seja um aborto, seja um natimorto, eu vou para esse lugar e tento me encaixar e não consigo. Estou na frequência da morte. Começa logo daí. Então, eu vibro na frequência da morte. E eu já estou morto. Por quê? Porque eu não estou no meu lugar. Você já imaginou que uma pessoa não está no seu lugar e tentar se encaixar, é tentar encaixar um quadrado num círculo, né? O tempo inteiro. Não consegue, é desgastante. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer quando alguém chega nesse pico é concordar que a vida dele realmente está difícil. Eu preciso concordar com ele, porque é uma realidade. Ele passou a vida toda, até chegar na minha frente muitas vezes, tentando se entender o que sente. Você tem tudo, por que você quer morrer? Cara, ele quer morrer porque ele tá na frequência do irmão que morreu antes dele, que não foi contado. Ele nasceu para se encaixar na morte, ele nasceu para substituir a morte frequencialmente. Essa morte pode ser uma morte conhecida de todo mundo, um aborto, e aí é por isso que dentro da constelação a gente precisa nomear os abortos. Quantos filhos você teve? 4. Se você teve aborto, você tem que contar, e esse aborto tem que ter nome. Cláudia, como a gente faz isso? Todas as informações estão no campo mórfico. Você vai constelar, você vai saber se foi um menino ou uma menina, dê um nome para a pessoa ficar no lugar. Celso, parece coisa de milagre, mas a partir do momento em que a pessoa se encaixa no lugar, quando você olha para o rosto da pessoa, você olha para um rosto morto, sem vida, lembra que o olhar da gente se conecta com a mãe da gente, e aí a gente é um espelho. Pronto. Quando você olha, depois que essa pessoa foi para o lugar, o olhar tem brilho, tem vida.
É uma coisa, assim, impressionante. Eu digo sempre, eu vou constelar o antes e o depois. Eu vou tirar uma foto do antes e do depois. É uma coisa, assim, instantânea. Não é uma coisa demorada, não. É uma coisa instantânea. Eu tenho vários exemplos para contar. Mas, assim, eu já tive uma garota que chegou aqui com terceira tentativa de suicídio. Se mutilava, se cortava, um monte de coisa. E aí a mãe veio comigo, ela era uma jovem, com 19 anos mais ou menos. A mãe veio para constelar e tal. Quando ela chegou aqui, primeiro que ela teve um irmão gêmeo que morreu na barriga. E a mãe precisou tirar o gêmeo para ela ficar. Veja só, ela já teve o impacto de uma morte de um ser já formado. Primeiro impacto. E quando a gente foi constelar e ver, existiam outras mortes que não estavam conhecidas e outras mortes também na mãe dela. Ou seja, as 3 tentativas de suicídio que ela tinha cometido, fortes e graves, atentado contra a vida, a morte era a opção que ela tinha, só tinha aquela opção, era exatamente, batia matemática, porque constelação tem isso, bate matemática. Batia matematicamente com as pessoas que tinham sido abortadas ou que tinham nascido mortas e não tinham sido contadas. Acabou-se o problema dessa menina. Não tem mais problema. E eu comecei a fazer constelação exatamente por conta do suicídio, né? Eu tenho o padrão do suicídio na minha família, o meu avô é suicida, não um suicida direto, mas é um suicida indireto, e o padrão do suicídio estava na minha família e isso me levou, né, a estudar, porque as pessoas chegavam na casa espírita, eu sou espírita, chegavam na casa espírita e a gente ia fazer preenchimento no atendimento fraterno e aquilo voltava. Pronto. Como foi que eu consegui ajudar as pessoas sendo consteladora? Quando eu comecei a fazer as constelações e essas coisas começaram a acontecer, o padrão suicida, ele simplesmente some. Por quê? O suicídio é um sintoma. Acabou-se a frequência da morte, eu estou encaixado na frequência da vida, não tem mais porque eu ter vontade de ter suicídio. Fui na causa. Que lindo. E o efeito foi suprimido imediatamente. E é instantâneo. É instantâneo, é impressionante. A pessoa sai sorrindo. Eu costumo dizer, meu filho, ele é muito engraçado, ele faz assim, a minha mãe tem um poder, as pessoas quando vêm a ser atendido por ela, quando sai sorrindo. Chega às vezes chorando, chega triste e sai sorrindo. Todo mundo que vem falar com a minha mãe tem um poder. E eu fico feliz, que o entendimento dele é esse, né? A pessoa estava com a dor, e a dor foi embora. Mas não significa que tenha que ser sempre assim, que constelação é um processo. Essa pessoa vai ter que fazer terapia, muitas coisas são o que a gente chama dentro de constelação de correção sistêmica. A gente não só constela, a gente faz terapia, e aí a gente corrige. Entende? Porque até você... Não é importante mexer boneco. Isso é uma bobagem. A realidade é colocar o boneco aqui e aqui no lugar. Isso aqui de como você monta, já era. Conta a tua história para mim. Conta. Vai falando. Arruma aqui. Como é que você enxerga? É importante ela enxergar, mas o mais importante é fazer essa correção sistêmica. Por isso que eu digo, quando a gente está aqui em constelação, eu não sou só consteladora, eu sou terapeuta, a gente vai corrigir coisas. E aí as pessoas vão falando, e o campo traz, né? O campo traz as informações e a gente vai dizendo, e isso? Como é que você sabe? Não é o campo, meu filho, tá aqui. Nenhuma informação se perde, né? Para quem não sabe nada de constelação, o campo mórfico é como se fosse um grande Wi-Fi. Bert, no começo, chamava de movimentos de alma, movimento dos espíritos, movimento do espírito. Quando ele conheceu o Rupert Sheldrake, que fez o doutorado dele nele, aí ele incorporou o campo mórfico, né? E aí tá tudo lá, é só ler e trazer. Que bacana. Eu acho muito lindo isso. Eu acho super lindo, porque hoje mesmo Nali fez uma constelação, que a Nali também é consteladora, né? Uhum. E ela fez hoje de manhã com uma amiga, e agora à tarde, um pouco antes da gente começar a preparação aqui da live, ela ligou dizendo que, porque era uma questão com a mãe, eu não sei exatamente, porque eu não me envolvo nas coordenadas, só sei que ela falou, que bruxaria é essa que vocês fizeram, hein? Que eu já consegui resolver minhas coisas, tudo que eu tinha para resolver com a minha mãe, não sei o que lá, se resolveu. Que bruxaria é essa? Não é bruxaria, é pura ciência, né?
Olha, né? Então, é fenomenológico, é fenomenológico. Falou em suicídio, a gente tem que apagar. Eu tô brincando, deixa, não. Acontece. eu acho lindo isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente vê, né, que o medo ele interfere sobre uma série de coisas, como nossas escolhas, como inclusive nossa escolha, né, pela vida, né? Mas, assim, deixa eu falar de um tema mais delicado, que como as pessoas estão muito confinadas, né, então elas estão tendo, como você falou, que voltar ao útero e a ter que resolver e, quem sabe, colocar as pessoas nos seus devidos lugares, né, para lidar com as crises pessoais, individuais, né, e Uhum. sistêmicas. Então, assim, a gente sabe que o medo ele afeta, né, as nossas relações afetivas, né? Mas e sexualmente, como é que funciona? A nossa sexualidade, como que o olhar sistêmico, o medo interfere na sexualidade? Aí a gente, para falar de sexualidade, a gente vai voltar para a primeira esfera. Esfera do eu, pai e mãe, esfera da sexualidade, da relação, esfera do Uhum. trabalho. São esferas que vão crescendo. Quando eu tenho dificuldade na esfera da sexualidade, é porque eu estou relacionado na esfera do pai e da mãe. Algo não bem resolvido com o meu pai e com minha mãe interfere diretamente na minha sexualidade. Diretamente, né? Inclusive transgeracionalmente, como o meu pai, como minha mãe olhavam para o sexo, que é uma energia, que é um vínculo, inclusive os vínculos fora do casamento, né? Então, vínculo, sexo é vínculo, energia poderosa de cocriação. É quando um sim diz sim para o outro, né? Uhum. Possivelmente dentro de uma relação heterossexual, só existe essa forma de se vir um planetinha. Um óvulo diz sim para um espermatozoide. E escolhe, inclusive, né? Eu quero você. Então, a Sim. sexualidade, ela vai trazer para a gente qualquer relação com relação ao medo do relacionamento, esse medo que engessa, esse medo que paralisa, esse medo que não faz eu, por exemplo, ter um orgasmo. O que é um orgasmo? É um estado Uhum. meditativo profundo, né? Só É que um os erro. homens e os seres humanos não entendem o orgasmo dessa forma. Entendem o Uhum. orgasmo como processo ejaculatório. Isso é muito pequeno. São Isso aí coisas está dentro de diferentes. um processo transgeracional, Uhum. transgeracional. Então eu posso ter medo porque eu aprendi com os meus que ser homem, aspas, é fazer todas as coisas que são possíveis para se fazer de um processo que pode ser uma coisa completamente disfuncional. Então eu tenho Uhum. medo de falhar, e a mulher tem medo de dizer que não está sentindo prazer e finge, né? Quantas mulheres fingem orgasmo? Quantas mulheres transgeracionalmente a gente teve? Quantas mães, quantas avós, quantas bisas, sei lá, que não sabem nem o que é o processo masturbatório, não sabem o que é sentir prazer. Então, o medo de se tocar. O primeiro processo sexual é conosco, né? O nosso primeiro órgão sexual e o maior que a gente tem é a nossa pele. Tem gente que tem medo de se tocar. Você vai tocar numa Sim. pessoa, você já fica assim, você vai tocar na pessoa, tocar. Alma, aconteceu alguma coisa, então você já começa a perceber como é o padrão de não afetividade, né? Ou de afetividade disfuncional. O que é afetar? O que é afeto? É tocar. Então eu toco o Uhum. outro. Qual é a outra ponta do amor? É o medo. Se eu não consigo viver uma família com amor e com amorosidade, envolvida nessa amorosidade e nesse amor, eu vou rodar em que software? No software do medo. E esse software do medo também vai para a minha sexualidade. A sexualidade é o vínculo mais profundo, né, de um homem e de uma mulher, falando de homem e de mulher, se a gente for pensar em pontos de reflexologia, por exemplo. Toda Sim. vagina e todo o pênis tem os pontinhos, né? Todos os pontinhos lá. Então, Sim. quando eu troco energia, eu posso ter medo de minha exposição, porque ali Uhum. é a situação mais íntima que pode existir. Qual é a situação mais íntima que pode existir? Você com seus pais. Antes de você ir para o mundo, era você com sua mãe. Em geral, as pessoas que têm alguma disfuncionalidade na área da sexualidade, principalmente na área da entrega na relação, estão com problemas na mãe. Eu acho muito bacana você falar sobre isso, né?
Eu sou Eu homem, sou mas... terapeuta sexual, né? Eu acho lindo. Eu sou homem, né? Mas a grande maioria dos meus clientes são mulheres, né? Isso. E recebi várias pessoas com problemas, várias mulheres com problemas de conseguir lidar bem com a sexualidade, né? E eu perguntava, uma pergunta bem simples, falava, quantas vezes você botou um espelho na frente da sua periquita e olhou para ela, e conheceu ela, e tocou nela? A quantidade de jovens que falaram que eu nunca fiz isso é absurda, absurda, é muito grande. Falava, Mas cadê meus... aí a Como é que gente vai você para o vai sistema, entender o né? que é prazer? Como você vai entender o que é o prazer, né? O que você gosta, o que você não gosta? Como você vai se conhecer se você não se tocar, se você não se olhar, né? E aí vem E uma você série de... também tem que dizer para o outro, né? Eu não Sim, gosto assim, claro. não é Comunicação assim que eu mesmo. gosto. Sim. Comunicação em tudo. Eu sou boa geminiana. Comunicação em tudo. Assim não rola, companheiro. Por aí não é o caminho, né? Então, Gratidão, assim, gratidão. são coisas. Eu acho que foi super esclarecedor essa questão da sexualidade. Gente, só falar para vocês podem ficar à vontade para atascar a gente de pergunta, tá bom? Fica à vontade aí. Por A gente enquanto, se tem você... quanto tempo? temos aqui mais uns 20 minutos. A gente fala pouco, né? Vamos Pois é, e embora. você tudo dá certinho. Tá certinho. Deixa eu ver aqui. Veja aí. Tá. Sim, a gente... É uma coisa super natural, super comum, né? A gente falar sobre a questão de que somos todos um, de que há uma unidade, e que a dualidade ela é uma ilusão, e uma série de coisas, né? Que somos todos feitos de uma mesma essência, de um mesmo princípio criador, somos todos partículas inteligentes e divinas, somos todos campos de infinitas possibilidades, ou seja, uma série de formas de dizer que somos todos um, né? Mas a gente não sabe, na prática, né, que somos todos um. Isso são conceitos, né, filosóficos, são conceitos de experiências meditativas e uma série de coisas, né? E esse não saber, na prática, ele traz um movimento de autodefesa, né, social, profissional, familiar, inclusive sexual, como a gente falou agora. O se fechar para as próprias emoções, né? A gente meio que cria uma casca. Né? Mulher tem que dançar, sentar de perna fechada, né? Eu só sento de perna reganhada. Não sei o que é isso, não. Entende? São certos limites que a gente vai se autoimpondo. O medo está ligado à ilusão de separação? O medo está ligado à ilusão de separação. Vamos fazer duas partes aí. O medo, ele é real. Ele é real. Foi graças a algum dos nossos ancestrais, medroso, medrosão, cagalhão, que a gente está aqui. Porque não foi o fortão que resistiu. O medroso é que consegue encontrar o caminho da adaptabilidade. Então, esse é um medo puta merda saudável, muito saudável, como a gente diz assim. Putz, esse é o medo saudável. Aquele cagalhão lá do ancestral foi aquele que fez a gente chegar aqui. Que quando ele olhou e disse assim, não vou não, todo cagado, com medo do dinossauro, com medo do que fosse, disse, não vou, né? Ou seja, ele soube se adaptar. Então, isso é real. Isso é real. Então, dentro do nosso sistema, vão existir os medrosos, que graças a esses medrosos, a gente teve um padrão de arrumação funcional. Do mesmo jeito que o ancestral. Esse é um medo saudável. Quando é que o medo ele é disfuncional? Você falou da ilusão. Quando o medo vai para contraponto de uma outra coisa que a gente já viu aqui, que é o amor. Que existe dentro do amor o amor que cura e o amor que adoece. Quando eu olho para a vida pelo amor que adoece, eu estou olhando para uma ilusão, uma projeção daquilo que eu acredito ser. O que é o amor que adoece? Eu por você, mamãe. Eu por você, papai. O casal tá lá brigando, discute, vê, não sei o que, a criança, quanto menor, vai pegando tudo para ela. Eu por você, mamãe. E leva a sua mochilinha sistêmica, chega, vai ficando envergadinha, com tanto peso. O que é que vai acontecer com essa criança? Essa criança vai viver num mundo de um amor de ilusão. E aí é óbvio que ela vai estar disfuncional. É óbvio que ela vai estar numa frequência do medo, da raiva, da injustiça, da traição, tudo que ela foi botando na mochila. E tudo nasceu onde? No contraponto do amor que cura. Não era o amor que cura que ela teve.
Foi o amor disfuncional, foi o amor do amor cego. Então, ela vibrou na mesma frequência de quem? Do medo. Ela vai atrair o quê? Dor. Ela vai atrair o quê? Sofrimento. Então, como é que eu posso ter um amor, que esse amor seja um amor que me traga plenitude, que me traga tranquilidade? Se eu estiver alinhado com o papai e com a mamãe. Se esse sagrado feminino estiver dentro de mim. Metade meu pai, metade minha mãe, meu yin, meu yang, e eu estiver alinhada, buscando, como o Buda fala, o caminho do meio. E aí eu vou ter o medo aqui, olhando para ele no retrovisor. Ele é bom, ele me ajuda, ele não é ruim. Ele é ruim quando ele vai para o contraponto do amor que adoece, do amor que é cego. E aí eu vou fazer um bocado de coisa, já é cego, não vou fazer nada certo, né? Porque cego não faz nada certo. E tem mais uma outra coisa, que eu vou assim só chamar a atenção. Vou pegar com cores diferentes para a gente entender. Muitas vezes essa criancinha, que é a nossa criança interior, sofreu pra caramba, tá? E aí a nossa adulta, que deveria ser uma pessoa que pudesse olhar para o medo com racionalidade, dizendo isso é possível, isso eu já conheço, não preciso ter medo, isso eu não conheço, faz sentido ter medo, ou então pelo menos ficar assim, receoso, né? O que é que pode acontecer? Mas não. A minha criancinha, muitas vezes, é quem guia meu adulto. E aí? O que é que vai acontecer com esse adulto aqui? Vai acontecer que ele vai ser um cagalhão. Vai ter medo de tudo. Não vai conseguir fazer, porque se essa criança é medrosa, está na disfuncionalidade, vibrando na função materna que está faltando um pedaço, vibrando na função paterna que está faltando um pedaço, dissociado do pai e da mãe como deveria estar dentro de você. O que é que vai acontecer com essa criança? Vai conduzir esse adulto para um lugar da ilusão e não um lugar do real. E aí vai sofrer pra caramba, mas vai sofrer muito. A dor, ela não é opcional, ela faz parte dessa terceira dimensão. O sofrimento é opcional. Então, sim, o sofrimento vai levar, a ilusão leva a gente ao sofrimento. Quando eu olho para qualquer realidade, o como eu olho para essa realidade, vai fazer com que eu tenha uma maneira mais funcional ou menos funcional de me relacionar. Quando eu me relaciono com a pessoa, Celso, eu estou me relacionando com o sistema dela. E ele está se relacionando com o meu sistema. São os nossos sistemas dialogando com todas as nossas bagagens, com os nossos medos, com os nossos traumas, com as nossas heranças sistêmicas. E o que é que precisa fazer? Se eu sou adulta, eu sei olhar e dizer assim, vamos conversar. Isso não está legal. A gente pode encontrar um caminho. Mas se eu vou ser adulta, me relacionar com uma criança, não dá, porque não rola, é pedofilia, entendeu? Você olha para um cara, o cara é um baita de um cara gato, mas você olha uma criança. E você não vai rolar, porque você olha como adulto e vê que é o quê? É uma criança. Eu não vou me relacionar com uma criança. Inconscientemente. Eu vou ser pedófila? Não estou no meu sistema, não está essa disfuncionalidade em mim. Aí você simplesmente fica na sua. Muitas vezes o que é que acontece? São dois adultos se relacionando. Aí conseguem olhar. Quando a gente vai para a relação de casal, é muito legal, porque a maioria das vezes o que está acontecendo é que as duas crianças estão brigando pela falta do que não receberam do papai e da mamãe. Que bacana. Quando elas descobrem que elas adultas podem nutrir as suas crianças, acabou-se o medo de acabar a relação. Porque a relação com o papai e com a mamãe não acaba nunca. O medo era de repetir a história. Entende? Eu gostei disso aí. Agora, me diz uma coisa, e vamos dizer que o medo, ele, com as suas multifaces, se instalou, tá? Tanto individualmente como familiarmente, e como a gente está aqui não só para falar sobre, mas para a gente contribuir de alguma forma para que as pessoas consigam lidar, pelo menos inicialmente, né, até começar a buscar o terapeuta, existe alguma técnica que a gente possa utilizar para, sei lá, no processo de autoobservação, alguma técnica específica que as pessoas consigam lidar melhor com esses medos interiores e como eles se manifestam na família? Assim, existem muitas técnicas, né? Se a gente for falar em constelação, a pessoa precisa olhar para isso com a ajuda de um terapeuta mesmo. Porque o que acontece? Linguagem, corpo, padrão. Ele precisa, esse padrão que gira, não adianta só constelar. Não adianta só constelar. Eu tenho que olhar para esse padrão que gira e trabalhar isso aqui. Eu tenho que trabalhar com o comportamento da família. Só constelar, você enxerga, mas vai repetir de alguma forma, porque o padrão está rodando, aquele software está rodando, aquela linguagem está rodando.
eu tenho que trabalhar com a linguagem, impactar esse corpo, reprogramar. Então, terapia é necessária, além da constelação. Se a gente for falar agora, o que é que acontece? Qual é o ponto do medo? FT. Qual é o ponto do medo? Caramba, faz sozinho as tuas batidinhas. E eu digo, eu estou fazendo Ho'oponopono sistêmico, né? Fantástico, tá todo mundo assim gostando muito. Aqui, ó, aqui é o lugar do medo. Simbora! Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Conversa com medo, medo. Conversa com medo. Se Bora eu vou constelar... Bora fazer uma prática aqui agora, então? O que você acha? Então, bora! Vamos Pra fazer? mim, eu tô topando. Então, bora, gente. Todo mundo relaxando aí, seguindo as orientações da Claudinha. Vamos fazer uma sessão Vou de tirar o acupuntura. óculos, porque, né? Okay. Também conhecido como EFT. Eu vou usar várias coisas, já que você disse que eu era uma terapeuta multi, né? Exatamente. Vou usar da Diksha, vou usar de algumas outras coisas. Sistêmico universal. Né? Sistêmico universal. Não é pouca coisa, não. A gente vai pedir para que vocês possam pegar a mão assim, acessa, esfregando uma mão na outra, tá? E vai afastando a mão para sentir até onde você consegue sustentar a sua mão. Estica ela para frente e imagina que nesse espaço que está a tua mão tem uma bola dourada. Por dentro dessa bola dourada vai vir uma coisa chamada grande luz compassiva. Respira. 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 Essa grande luz compassiva, ela é muito, muito, muito poderosa. Ela consegue alinhar os teus chakras, ela consegue alinhar você, ajudar você com o seu sistema. Traz essa coisa assim e veste como se fosse uma roupa. Traz essa bola e veste. Você está vestindo a sua própria essência, então você vai se sentir mais conectado. No ponto do karatê, que é esse ponto aqui, que é de reversão psicológica, você vai bater e vai dizer, grande luz compassiva. Eu quero liberar o medo. Grande luz compassiva, eu quero liberar o medo. Eu escolho liberar o medo. Eu mereço liberar o medo. Topo da cabeça, grande luz compassiva. Eu escolho liberar o medo. Eu mereço liberar o medo. Eu olho para o medo agora com mais amorosidade. Eu sei que posso libertar. Terceiro olho, grande luz compassiva. Eu quero liberar o medo. Eu posso, eu escolho liberar o medo. Grande luz compassiva. Eu escolho liberar o medo. Cantinho da sobrancelha. Grande luz compassiva. Eu escolho olhar para você. Eu escolho olhar para você. Eu escolho olhar para você e, através de você, olhar para o medo. E o medo se dissolve. O medo se dilui. Ele se esvai. Cantinho do malar. Grande luz compassiva. Eu escolho olhar para todas as memórias que dentro de mim trazem o gatilho do medo. Eu escolho olhar para todas as memórias que dentro de mim trazem o gatilho do medo. Embaixo do olho, grande luz compassiva. E aqui é o ponto do medo mesmo, grande luz compassiva. Absorve esse medo que se encontra em mim. Se esse medo é de alguma pessoa do meu sistema, eu devolvo com partículas de consciência. Eu só fico com o que é meu. O que é meu eu dou conta. Aqui, grande luz compassiva. Eu escolho ser uma pessoa livre. Eu escolho ser uma pessoa amorosa. A pessoa amorosa está no contraponto do medo. Eu permito que o amor se estabeleça em mim. E no queixo, grande luz compassiva. Eu escolho vibrar no amor. Eu escolhi vibrar no amor. Eu escolho vibrar no amor. Esses dois pontinhos aqui, tem esses dois ossinhos, desce. Grande luz compassiva. Eu acolho o amor. Eu acolho o amor. Eu acolho o amor. Eu sou amor. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aqui, nessa parte do pescoço, que vai para o límbico. Todo o nosso sistema límbico. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Pro timo, aqui, ó. O timo é aqui. E massageia o timo. Grande luz compassiva. Eu me amo e me aceito profundo e completamente.
Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Grande luz compassiva, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Agora, aqui, na linha do sutiã para as mulheres, grande luz compassiva, eu sinto muito, por favor, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Eu me amo e me aceito profundo e completamente. Aqui, ó, no comecinho, no finalzinho aqui, desceu o mamilo, desceu aqui. Gira e vai dizendo, eu acolho, aqui é o lugar da infelicidade. Eu acolho ser feliz. Eu acolho ser feliz. Gira para um lado e para o outro, eu acolho ser feliz. Para o umbigo, que é onde a gente se nutriu com a mamãe ou se desnutriu. Grande luz compassiva. Eu quero liberar todas as memórias profundas de desconforto nessa nutrição. Eu me nutro agora do amor. E quando eu me nutro do amor, o medo vai embora. Ai, Deus. Que delícia! E vocês estão todos vestidos com a sua essência. Essa bola dourada é a sua essência. Quando a gente está conectado com a essência, acabou-se o medo. Não é à toa que agora todos são realmente filhos e filhas da leveza, filhos e filhas da luz, não é? Vestidos poderosamente com um manto dourado. Né? Isso, da grande luz compassiva. E aqui nós somos, gente, nós somos pura luz, nós somos amor em ação, somos perfeição. Precisamos lembrar disso. Claudinha, eu pedi para você deixar a tua mensagem final, né? Chegamos a 1 hora de programa, passa muito rápido, né? Passa rápido, né? E a gente não fala nadinha. Pois Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer muito, assim, Celso e Enaile são 2 parceiros maravilhosos, pessoas que o mundo e o universo trouxe para junto da gente e a gente não quer mais nunca deixar soltar a mão, a gente segura e quando a gente recebe o chamado, a gente vai. Quero agradecer a todos, espero ter sim cooperado com vocês, né, com todos vocês, para que vocês possam olhar com mais amorosidade para a família, porque aí o medo vai embora, né? Que a gente possa olhar sempre com mais amorosidade, sempre com mais amorosidade. E se a gente coloca as coisas em ordem, esse amor flui. Então, a grande mensagem que eu deixo para vocês todos é que você pode e deve sentir medo. Só não entre nesse medo que engessa. Nesse amor que é disfuncional. Respire todas as vezes, né, que você estiver se sentindo angustiado com alguma coisa, respire o amor, porque a respiração é o exercício mais fácil da gente se conectar com essa grande luz compassiva, que é só amor. Então, se ficar com alguma situação disfuncional, respira. Foi assim que você nasceu. Foi assim que você disse sim para a vida aqui fora, quando você respirou. Então, eu te peço que você respire melhor a partir de hoje, né? Para que você seja sempre mais amor e possa levar mais amor para as pessoas. Esse é o meu desejo, que vocês possam respirar melhor, levar mais amor para as pessoas e olhar com mais amorosidade para as famílias. Haja luz. Que coisa linda. Olha, tá todo mundo dizendo que adorou. Obrigado pela vivência. Amei a live, gratidão, lindez, gratidão, Patrícia, Naile, Margarete, Anne, Adalberto disse, eu tô sem medo. E que bom que ele tá sem medo. Muito esclarecedoras as explicações. A Marli, estou com vocês. Adalberto, 2 queridos. O Bel, a Lulu ele Bato, também é um querido. A Lulu Bato colocou aqui, né? Um abraço de jiboia, Claudinha. Ai, eu amo essa mulher. De jiboia mesmo, arro. Então, coisa linda, gente. Ontem eu ensinei uma técnica de limpeza pulmonar, que é muito bacana para trazer para o Pro agora e para te preparar para você fazer o exercício de respiração, tá? Então, eu aconselho sempre que você for fazer qualquer processo meditativo, você fazer uma limpeza pulmonar antes, tá? Ele te prepara, te harmoniza, te centra para você começar o processo de focar, né, na tua respiração e em todas as mudanças, né, que os exercícios de pranayama podem trazer para a gente. Exatamente. Olha, quem quiser aparecer no Ho'oponopono Sistêmico todo dia, às 9 horas da manhã, a gente está lá no portal da gente, Portal Sim Pra Vida. Qual é o canal, Claudinha? É lá no Instagram, Portal Sim Pra Vida. Vamos lá, tem muita coisa boa acontecendo.
Pronto. Muita Portal coisa boa Cidadania. acontecendo. Que horas, Claudinha? 5 para as 9, porque a gente se harmoniza em 5 minutinhos e começa. A gente tem sempre um estudo e depois a gente faz o Ho'oponopono, né? A gente faz o Ho'oponopono, é uma das formas da gente se liberar do medo. Também não Maravilha. custa nada, é você com você mesmo. Um beijo grande para todo mundo. Então, olha, a Alice falou aqui, ó, adorei também. O medo já não é mais tão assustador. Pois é, gente. Olha, eu tô achando que essa live vai render bons frutos. Porque Assim, só a gente poder, né? Só a gente poder saber que as pessoas estão aí dizendo que eu não estou sentindo mais medo. Caramba, você tem gente que está sozinho, Celso. Celcinho, a gente pensar que tem gente que está sozinho e fica com medo, né? Então, só podendo fazer esses exercícios e se sentir bem, que massa, né? Quanto mais você puder se ajudar. Vamos entender de uma vez por todas, gente. O medo não é um inimigo, tá? Não. O medo é um alerta. Ele pode ser um grande mestre que nos ensina uma série de coisas, porque ele nos mostra ou o que está para acontecer, porque a gente lê a nossa ressonância o tempo inteiro, e o medo, ele é essa leitura, ou quando ele começa a manifestar algum desequilíbrio, ele te dá o norte, porque ele traz, como nós falamos ontem, os sinais no corpo, na nossa realidade, nos padrões que se repetem, ou seja, ele dá todos os sinais. O universo, gente, o presente é sempre um presente, porque o universo está o tempo inteiro nos informando. Tudo no universo é informação, estamos o tempo inteiro nos informando. Tudo está em constante formação, mutação, transformação e transmutação. É só uma questão de escolha. Todas as possibilidades, é por isso que eu falo que somos um campo de infinitas probabilidades, todas as possibilidades já existem. E a tua melhor versão está à tua disposição. É só você escolher a plenitude da vida, escolher fazer esse mergulho interior sem medo, porque o medo não é um inimigo. Né? Não, ontem eu falei, gente, da formação dos florais sonoros, né? E eu gostaria de lembrar novamente vocês, quem quiser conhecer, a gente pode usar uma série de técnicas e todas elas são extremamente importantes, mas existe uma técnica que pode auxiliar potencializando qualquer uma das técnicas. Tá? Então, é muito bacana isso, porque ele não interfere em nenhuma das técnicas terapêuticas que a gente utilize, ou mesmo na medicina, ou mesmo na psicologia convencional, né? Ele não interfere em nada. Na verdade, ele potencializa, trazendo resultados em pelo menos metade do tempo. E a formação sonora ela é feita 100% online, né? São 13 módulos, cheio de vídeos, tem um livro digital com mais de 300 páginas, tem uma série de bônus, e tem um presente que a gente lançou ontem, né? Que a gente compartilhou ontem, que é para o Dia dos Namorados. Como hoje estamos falando de relações sistêmicas, aí eu acho que tem tudo a ver nós pensarmos, né? Tudo a ver, tudo a ver. E ainda dá tempo, porque não tem namorado, de arranjar namorado até lá, viu? Exatamente, dá, porque até o dia 10, gente, essa promoção. Tá? Até o dia 10, quem fechar a formação tem direito a inserir o seu companheiro, a sua companheira, o seu esposo, esposa, seu namorado, sua namorada, né, seu paquerinha, né, as pessoas que você se sente atraída de alguma forma. Isso significa que... Aí vai dar rolo, se for ser atraída de alguma forma, Celcinho, ele pode ter muitas atrações. Alinhado ao padrão harmônico da fonte divina, pronto. Entendi! Né, gente? E é bacana, porque aí ficam duas pessoas, os dois falando a mesma linguagem. Porque dentro de uma relação... É muito importante isso. É muito importante isso, Celcinho. Porque, assim, olha, numa relação, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 é 3. Porque um sistema é criado quando os dois se juntam, mas a individualidade, ela permanece e precisa ser respeitada. Então, 1 mais 1 é 3. A matemática universal, ela transcende o que a gente entende por matemática, tá, gente? Então, assim, quando você junta duas pessoas para ler, para mergulhar em um conhecimento específico, você está contribuindo para uma relação mais harmoniosa, mais tranquila, que fala uma mesma linguagem. E a gente está falando da linguagem do universo, gente. E aprender a falar, a dominar e a utilizar essa linguagem universal de forma terapêutica é o caminho da nossa plenitude, é o caminho da nossa harmonização, é o caminho da nossa integração com quem nós somos, perfeitos, maravilhosos, lindos.
gostosos e gostosas, nascemos para ser amados e amadas. Gente, nascemos para a plenitude. Infelizmente, a grande maioria das A gente é que pessoas se complica. se limitam a ficar recebendo migalhas, gente. Pelo amor de Deus, migalhas de alegria, migalhas de bons momentos. Nós nascemos para viver a plenitude da vida. E sabe o que é a plenitude da vida? Um eterno estado de gratidão. Quando você agradece por tudo que entra no teu campo, você se abre para aprender. Lembra que tudo é informação em movimento? Quando você resiste, você sofre. Quando você resiste, você sofre, porque a dor ela é inevitável. Às vezes vem algumas informações que machucam, que doem, que colocam em xeque nossas certezas, nossos princípios, nossos achismos, nossos registros ancestrais e uma série de questões. Como nós lidamos com essa informação que entra, é uma escolha. Aí, meu querido, você só sofre se escolher resistir. Lembra que toda sombra é uma informação esperando para se tornar luz. Né? E tudo é frequência, tudo é frequência porque tudo vibra e tudo que vibra canta. Então somos todos, gente, órgãos compostos de acordes musicais e o universo é uma grande orquestra sonora que vibra no amor, né? Então, uma das coisas que a gente falou aqui hoje, só para confirmar isso que você está dizendo, linguagem, corpo e padrão. A linguagem musical, ela acessa profundamente o nosso DNA, né? Sim. O som, e principalmente o floral sonoro, ele vai arrumando aí de uma perfeição muito grande. É porque a gente vai diretamente na causa. Lembra que tudo é informação, não é? Agora, quem é que faz essa interpretação dessas informações que entram em nosso campo? O nosso cérebro. Nosso cérebro ele faz essa interpretação das informações. Tanto que isso o que a gente chama de sólido, na verdade, já é comprovado cientificamente, nada é sólido. Né? Tudo são um eterno ir e vir de frequências trabalhando em diferentes estados e velocidades vibracionais. Tudo é feito através de cordas vibracionais. Né? Então, para a gente trabalhar diretamente, para acessar aonde estão essas interpretações das memórias nossas, né, e ancestrais, a gente precisa acessar o nosso subconsciente, de alguma forma. E os florais sonoros é muito bacana, porque ele vai diretamente na frequência do desequilíbrio. Ele baixa a guarda da mente racional e vai direto na mente subconsciente. É o caminho do livre acesso. Né? Vou ter que fazer essa formação. Nós faremos, com certeza. Né? Então, gente, sintam-se convidados, sintam-se beijados, sintam-se abraçados, sintam-se amados, né? Recebam muito carinho da vida, porque a vida te trouxe aqui, né, para estar presente nesse momento, inclusive de quarentena, não para sofrer, mas para viver... para se reinventar. Para viver toda a plenitude que é nosso direito inato. Nascemos para ser felizes, incondicionalmente felizes. Nada mais, nada menos. Mas é um processo. E por isso que eu falo que o caminho é para dentro. Né? Dá medo? Dá, porque a gente vai mergulhar em regiões inexploradas do nosso interior. Mas é o caminho, gente. E como toda sombra é apenas uma informação esperando para se tornar luz, ainda que dê medo, fala para o medo, olha, eu sei, eu acolho você, eu acolho o seu alerta, porque eu estou entrando numa região não explorada, mas eu sei que eu estou fazendo um mergulho dentro da minha essência. E a minha essência é perfeita. E tudo aquilo que se manifesta como imperfeição é apenas uma interpretação distorcida da minha consciência externa. Tá ok? Então, gratidão mais uma vez, Claudinha. Gratidão a todos Beijo, os meu filhos. lindo. Gratidão Beijo para todo mundo. Sintam-se todos beijados. Isso. E amanhã estaremos... E o aniversariante de ontem. O aniversariante de ontem também. O aniversário de ontem foi o Adalberto, não foi? Foi. Adalberto, sintam-se beijado. Adalberto, beijo no teu coração, meu querido, pelo seu aniversário. E... isso é uma coisa interessante, gente. Você sabia que todo mundo tem apenas 11 meses? A cada 11 meses nós temos um corpo novo. Né? Então,
Para com essa história de se ver como velho, que não dá tempo, que dá muito trabalho. Velho, como assim? Eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, com medo da idade, com medo de fazer aniversário. Meu Deus, eu já estou chegando nos 50. E é isso, tá tudo lindo. Haja luz, haja luz, não é? Vamos resplandecer luz, gente. Eu não troco meus 47 pelos 20, não. Sabe? Eu estou muito bem. E cada dia, cada momento, cada dia é novo, gente. E recebam um amanhecer que surge a cada manhã como uma oportunidade de você ter um encontro de amor com você mesmo. Ok? Beijo no coração. E amanhã teremos mais uma live do Café com Cura, da jornada da quarentena terapêutica, com a Silvia Jara, né, que ela é terapeuta, né, de várias áreas também, e é editora-chefe do site Eu Sem Fronteiras, né, e ela vai compartilhar sobre como o medo tá sendo disseminado em termos de mídia, né, e como a gente equilibrar isso, porque o nosso foco determina o nosso padrão vibratório, né? Onde focamos a nossa atenção, damos poder, e o que damos poder afeta a nossa realidade. Vamos dar poder para o amor, né? Vamos dar poder para o equilíbrio, vamos dar poder para eu mereço ser feliz, né? Eu mereço, então, eu escolho. Eu escolho, é isso. Então, gente, um beijo. Sai da frente. Muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Tá bom? Até logo menos. Tchau, tchau, gente. Até logo menos. Tchau, tchau.